Olá, você está no canal literário Inventário da Leitura. Eu sou a Gisele Lordes e nesse vídeo eu vou falar sobre as 4 leituras que eu fiz recentemente, que eu esperava que fossem ser muito boas, mas que para mim não funcionaram muito bem. O primeiro livro que eu achei que eu fosse gostar muito da leitura, porque é um livro muito famoso e a autora também é muito conhecida, né, muito respeitada no seu nicho de criação, é O Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Eu confesso que esse livro tinha vários elementos ali que eu identifiquei na sinopse que me atraíram, como a época do ano em que ele ocorre, né, acontece no inverno, fica um grupo preso dentro do trem e um dos passageiros é morto. Então tem que se descobrir qual dos passageiros é o assassino. Então eu achei que tinha tudo para ser uma leitura legal, que ia ser um romance policial que ia me prender bastante. Porém, o que eu não gostei nesse livro é que no desfecho do caso, quando o detetive descobre quem é o assassino, ele joga elementos e fatos que não apareceram nem em forma de pistas ao longo do enredo, que o leitor não tem nem a chance de fazer conexões ao longo da história, por mínimas que fossem. E isso me incomodou um pouco. Eu tive a impressão que qualquer coisa que surgisse ali no fim para justificar o caso, para explicar o que aconteceu, serviria nesse caso, porque não apareceram pistas ao longo da história, ou elas apareceram e eu realmente não fui capaz de identificar. Mas a sensação que eu tive foi essa, e por isso foi uma leitura que não me agradou tanto. Não, sim, uma leitura que parece que o leitor fica indiferente à investigação, e num romance policial eu gosto de ter as pistas, de ter fatos e elementos que eu consiga ir conectando, mesmo que lá no fim eu esteja totalmente errada. Mas eu tenho essa participação, pelo menos na minha cabeça, de tentar ser ativa na investigação, e isso eu não identifiquei nesse livro, e é por isso que é uma leitura que eu não gostei tanto. Essa é a segunda vez que eu tento ler Agatha Christie, e na primeira vez também eu acabei desistindo, porque também não estava fluindo muita leitura. Não sei se o estilo dela é sempre assim em todas as histórias, mas eu ainda pretendo ler e Não Sobrou Nenhum, que eu sei que também é uma obra bem famosa dela. Quem sabe nesse eu vá me identificar mais com a história e goste, né? Mas no Assassinato do Expresso do Oriente realmente não gostei. Agora falando de um contemporâneo que eu li, porque também ouvi falar muito bem, a crítica foi super positiva em relação a essa obra, que é Esboço, da Rachel Cusk. É um livro que é o primeiro de uma trilogia, né? O nome da trilogia é Esboço, e nesse livro a gente vai acompanhar a história de uma professora de escrita literária, de criação, que vai viajar para Atenas. Ela vai ficar poucos dias em Atenas para dar um curso de curta duração, e nessa viagem ela se propõe a conversar com as pessoas que, né, passam pelo seu caminho, o colega de poltrona ali no avião, os alunos, as pessoas que ela vai conhecendo nessa viagem, e ela vai relatando, né, o que essas pessoas contam para ela. Essa professora, ela é a protagonista e ela é a narradora dessa obra, então tudo que ela escuta dessas pessoas, ela vai transpondo pra gente quase como ensaios, porque ela quase não aparece, assim. O que a gente tem mesmo são as histórias dessas pessoas que ela conhece. Então ela está falando sobre essas outras pessoas. Porém, é um livro me pareceu assim, muito linear, embora eu goste bastante, e foi o que me atraiu nessa obra. Eu gosto bastante dessas histórias que falam sobre a rotina, sobre as coisas banais da vida. Parece que ficou muito puro, assim, não tem um temperinho ali que torne essas histórias mais interessantes. E isso não quer dizer que essa autora não escreva bem, pelo contrário, o texto dela é muito bom, acho que é uma escrita muito fluida, ela constrói as ideias de uma forma muito clara, e tem algumas construções de texto ali que eu achei bem interessantes. Porém, as histórias que ela coleta nessa sua viagem, eu achei muito pouco interessantes. Para mim, não são histórias que eu gostaria de ficar escutando.
Eu acho que o principal fator que justifica isso é que ela está ali numa bolha de pessoas que trabalham com criação literária, né? Então são do meio literário e são pessoas também ali do meio acadêmico. Então eu acho que esse recorte já limita um pouco o meu nível de identificação em relação a esses personagens. Então, além de ter a questão da metalinguagem, né, que é uma professora de escrita falando da sua viagem para um curso de escrita em um livro, ainda tem essa delimitação de ela estar cercada pelos seus pares. Então, não tem nada de muito diferente, assim, me pareceu, entre esses relatos. Pessoas da classe média alta falando sobre as suas dificuldades de relacionamentos. Resumindo, é isso. Então, é um livro, assim, ok, mas eu achei que eu ia gostar muito desse livro. Tanto que eu fiquei feliz de saber que é uma trilogia, porque eu queria ler os 3. Mas lendo o primeiro, eu já desisti da trilogia por aqui, vou parar no primeiro volume e vamos para outras leituras. Outro livro contemporâneo, agora um brasileiro, que eu li recentemente, que eu esperava gostar muito, mas que também não foi tudo aquilo que eu esperava, é o Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu sei que muitas pessoas adoram esse livro, se tornou o favorito de muitos leitores, porém ele tem 2 aspectos que me fizeram não curtir tanto essa leitura. O primeiro ponto diz respeito ao enredo. Então aqui a gente tem 3 protagonistas, né, um triângulo amoroso, um casal e uma terceira, né, uma jovem prostituta que acaba se envolvendo, né, na vida do marido, né? Tem a esposa, o marido e essa prostituta. Então tem esse triângulo amoroso que vive em uma cidade ali pequena, meio conservadora, e a gente tem ali um relacionamento cheio de traumas, de abusos, violências, enfim, aquele dramalhão. Mas o que eu não gostei é que a história ela se baseia muito fortemente em um segredo que vem à tona no final da história e que para mim não faz muito sentido a forma como ele foi mantido. No contexto em que se dá a história, esse segredo parece não fazer muito sentido. Então, para mim, a história não fica muito redonda, sabe? Parece que ela foi uma história meio capenga. E outro aspecto desse livro que eu não curti tanto foi o uso excessivo de expressões ligadas à água. Essa referência ao hídrico, né? Porque tudo é rio, né? Esse título, que é um título muito poético até. Ela usa muito durante a narração essas referências, essas expressões. Parece que o texto é construído para ter muitas frases de efeito e acaba deixando de lado, né, a função primordial da narrativa. Enfim, parece que fica muito focado no tom lírico da narrativa, mesmo que seja em detrimento, né, dessa construção do enredo, que, como eu disse, ficou um pouco capenga, especialmente nesse sentido desse segredo que vem à tona no final e que, para mim, parece algo que não fechou, que a história não ficou muito redonda por esse motivo. Então é uma leitura que para mim não funciona tão bem, não gostei muito, mas também ouvi falar que essa escritora melhorou muito, que os outros livros que ela escreveu posteriormente, né, porque esse foi o seu primeiro livro, eles estão muito mais bem desenvolvidos, então certamente eu pretendo ler outros livros dela, né, não é porque a gente não gostou de uma obra que a gente não vai tentar novamente essa escritora, né. Mas o Tudo é Rio realmente entrou para minha lista de livros, não gostei muito. E por último, um livro que não é que eu não gostei dele, mas eu não amei esse livro. E eu achei muito fortemente que eu ia amar esse livro, que é o David Copperfield, do Charles Dickens. Então, eu sei que também muitas pessoas amam esse livro, e por isso eu achei que eu ia amar também, mas foi um livro que eu apenas gostei. Ele não foi um livro que eu acabei de ler e imediatamente eu já coloquei ele na minha lista de releituras futuras, né? Foi um livro que eu acabei de ler e eu pensei, ok, li esse livro, que é um livro, né, muito importante, né, muito referenciado, mas não é um livro que eu pretendo reler. Eu acho que uma leitura atenciosa, que foi o que eu
fiz, né, tentei fazer, foi suficiente. Embora tenha tido alguns momentos excelentes na história, eu tenha me apegado em diversos momentos ao protagonista, eu acho que teve alguns momentos de muita... que o meu interesse caiu um pouco, assim. Então eu não me mantive conectada ali em toda a historinha. Ele é um livro bem grande, né? São 1000 e poucas páginas, então eu imaginei que eu ia devorar esse livro, porque também não é um livro complexo, né? Ele é uma história que flui muito bem, porém eu não fiquei motivado o tempo todo nessa história. Então, é um livro assim que eu gostei, mas eu não amei. E como esse vídeo é sobre livros que eu esperava mais, eu tô colocando ele aqui na lista, mas não é que eu não tenha gostado. E também foi a minha primeira leitura do Charles Dickens, né, de romance, e eu pretendo ler outros livros dele também, mas esse aqui, que eu acho que é, né, um dos seus mais famosos romances e muito querido também por muitas pessoas, para mim entrou apenas na lista de livros que gostei e eu achei que eu ia amar. Pessoal, então esses foram os livros que eu li recentemente que eu imaginei que fosse amar e na verdade eu não amei, eu simplesmente gostei. Alguns, como foi o caso aqui, nem posso dizer que gostei, mas estão lidos, estão aqui avaliados por mim. Se você já leu algum deles e concorda comigo, comente aqui, por favor. Se você leu e não concorda, por favor, também comente. Se gostou do vídeo, já dá o teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma das resenhas. Tá certo? Obrigada pela tua companhia, a gente se vê nos próximos vídeos.